Tenho 97 anos. Fui casada com o meu marido por 64 anos, antes de ele partir. E preciso te dizer algo que quase ninguém quer ouvir. Você provavelmente se casou com a pessoa errada. E tudo bem, me deixe explicar antes de você fechar esse vídeo, porque o que estou prestes a te contar é a única razão pela qual chegamos aos 64 anos. E é o oposto de tudo o que te disseram sobre amor, sobre casamento e sobre encontrar a sua alma gêmea. Quando eu tinha 24 anos, me casei com o Roberto. Era bonito, gentil, tinha um bom emprego, me fazia rir. Todas as minhas amigas diziam que eu era sortuda. Minha mãe chorou de felicidade no casamento. Eu achava que tinha encontrado o certo, a pessoa com quem eu era destinada a estar. No terceiro ano, já não tinha mais tanta certeza. Ele deixava a louça na pia. Era quieto quando eu queria conversar. Queria conversar quando eu queria silêncio. Gastava o dinheiro de um jeito diferente do meu. Disciplinava nossa filha de maneiras com as quais eu não concordava. Brigávamos por causa da família dele. Brigávamos por causa das minhas amigas. Brigávamos por coisas tão pequenas que hoje nem consigo me lembrar quais eram. Uma palavra dita no tom errado. Um plano que mudou sem aviso. Uma decisão tomada sem consultar o outro. Mas na época pareciam enormes. Cada briga parecia uma prova de que algo estava fundamentalmente errado entre nós. Comecei a pensar que havia cometido um erro, que esse não era o jeito que o casamento devia ser, que eu tinha me casado com a pessoa errada. Se você está casado ou pensando em se casar, deixa o like e se inscreve no canal. O que vou dizer aqui pode mudar a forma como você vê o seu relacionamento para sempre. Eu tinha 27 anos, tinha uma filha de 2 anos, um casamento que parecia estar afundando e nenhuma ideia do que fazer. Estava tomando café com a minha vizinha Teresa, que estava casada há 30 anos e que sempre me pareceu ter uma paz que eu não conseguia encontrar. Contei a ela que não estava feliz, que talvez o Roberto e eu não fôssemos feitos um para o outro. Esperava que ela me confortasse, que me dissesse que eu merecia algo melhor. Em vez disso, ela deu uma risada. Não foi uma risada constrangedora, foi uma risada de verdade, daquelas que vêm do fundo da barriga. Aí ela disse algo que nunca mais esqueci. Minha filha, nós todas nos casamos com a pessoa errada. O segredo é decidir transformá-la na pessoa certa assim mesmo. Na época eu não entendi o que ela quis dizer. Achei que era um daqueles comentários de quem está cansado do casamento. Agora, 7 décadas depois, entendo completamente. Entendo que a Teresa me deu naquele dia o maior presente que alguém poderia me dar. A permissão para parar de procurar a pessoa perfeita e começar a construir algo real com a pessoa que eu já tinha. A pessoa com quem você se casa não é a pessoa com quem você fica casado. Não pode ser, porque as pessoas mudam. Isso não é uma falha do casamento, é a natureza da vida humana. E quem espera que o cônjuge permaneça para sempre, idêntico ao que era no dia do casamento, está esperando por uma ficção. Você muda. A vida muda os dois de formas que você não consegue prever no dia do casamento. O homem com quem me casei aos 24 anos não é o homem que enterrei aos 88. O Roberto dos 30 anos era ambicioso, cheio de energia e impaciente. O Roberto dos 50 era cansado,
preocupado com dinheiro e distante. O Roberto dos 70 era meigo, brincalhão e segurava minha mão no cinema. O Roberto dos 85 precisava que eu cortasse a comida dele e lembrasse ele de tomar os remédios. Com qual deles eu me casei? Com todos eles. Com nenhum deles. E eu também mudei. Aos 24 anos eu era tímida. Aos 40, tinha opinião sobre tudo. Aos 52, quando a minha mãe morreu, entrei numa depressão que durou meses. Aos 60, tinha uma segurança que nunca tive antes. Aos 73, quando tive o meu primeiro susto de saúde, fiquei apavorada do jeito que nunca havia ficado na vida. Aos 80, tinha uma paciência que seria impossível na minha juventude. Se o Roberto dos 24 anos tivesse encontrado a eu dos 52, talvez não me reconhecesse. Talvez não gostávamos um do outro. Mas não tivemos essa escolha. Crescemos juntos, mesmo quando crescemos em direções diferentes. Especialmente quando crescemos em direções diferentes. Aqui está o que ninguém te conta sobre o casamento. Não é sobre encontrar alguém que te complete. Isso é um mito que destrói mais casamentos do que salva. Porque quando você acredita que existe uma pessoa que vai te completar, qualquer imperfeição do seu cônjuge parece prova de que você escolheu errado. Qualquer crise vira confirmação de que você deveria estar com outra pessoa. É sobre encontrar alguém que você está disposto a continuar escolhendo, mesmo quando essa escolha é difícil. Houve anos em que eu não gostava muito do Roberto. Estou sendo honesta. Houve meses em que eu contava os dias até a viagem de pesca dele, só para ter um pouco de espaço para respirar. Houve brigas em que eu dormi no sofá e fiquei pensando como seria a minha vida se eu estivesse sozinha. Mas eu nunca parei de escolhê-lo. Não porque eu seja uma santa, não porque fosse fácil, não porque não pensasse às vezes em como seria diferente, mas porque decidi que era isso que eu ia fazer. Decidi que o nosso casamento valia mais do que a minha infelicidade temporária. Decidi que a dificuldade de agora não apagava o que tínhamos construído juntos. E sabe o que aconteceu ao longo dos anos? As coisas que me incomodavam aos 30 anos se tornaram encantadoras aos 60. O que parecia defeito virou característica. O que parecia obstáculo virou paisagem familiar. O silêncio dele, que eu achava que significava indiferença, eu aprendi que era simplesmente a forma como ele processava as coisas. Ele não estava me ignorando, estava pensando. Quando entendi isso, tudo mudou. A forma como ele gastava o dinheiro, que me deixava furiosa por anos, eu percebi que vinha de uma infância pobre. Ele não estava sendo descuidado. Estava tentando provar para si mesmo que havia superado aquela fase. Quando enxerguei isso, parei de brigar com ele e comecei a entendê-lo. Entender uma pessoa não é a mesma coisa que concordar com ela. É a mesma coisa que enxergá-la com clareza, com toda a história que a formou, com todas as feridas que ela carrega, sem nem saber que carrega. O Roberto era do jeito que era, por razões que eu levei anos para compreender. E quando compreendi, minha raiva foi embora. Não toda de uma vez, aos poucos, como névoa que vai se dissipando com o sol. E quando você começa a enxergar a pessoa que está do seu lado com essa clareza, o casamento se torna outra coisa. Não perfeito, nada humano é perfeito, mas real,
profundo, seu. Casamento não é 50% cada um. Essa é outra mentira. Há anos em que é 80 e 20. Há anos em que é 90 e 10. Houve um ano, depois de uma cirurgia que passei, em que o Roberto fez tudo. Cozinhou, limpou, me ajudou a ir ao banheiro. Eu não conseguia dar nada em troca, além da minha presença. E ele não reclamou uma única vez. Não suspirou. Não me fez sentir culpada por estar fraca. Simplesmente estava lá. E houve anos em que eu segurei os dois, quando ele perdeu o emprego aos 54 e caiu num lugar muito escuro. Quando o irmão dele morreu e ele não conseguia sair da cama, fui eu que mantive tudo de pé, porque é isso que você faz. Você não faz contagem de pontos. No momento em que você começa a fazer a contagem, já perdeu. Porque o casamento não é uma competição de generosidade. É uma sociedade, onde às vezes um carrega mais e às vezes o outro carrega mais. E os dois sabem que se a situação se invertesse, a resposta seria a mesma. Já vi muitos casamentos acabarem, não por falta de amor, mas por excesso de contabilidade. Fulano fez mais, fulano sacrificou mais, fulano deu mais. O amor que fica de olho no que o outro deve não é amor, é negociação. Olho para casais jovens hoje e eles esperam tanto, e entendo de onde vem isso. O mundo moderno vendeu uma ideia de amor que nunca existiu. O amor de filme, o amor que não requer esforço, que não tem conflito, que é sempre apaixonante e nunca entediante. Esse amor não existe, nunca existiu. E quando o amor real aparece, com toda a sua complexidade e suas exigências, muita gente acha que está no lugar errado. Esperam que o parceiro seja o melhor amigo, o terapeuta, o companheiro de aventura, o cuidador dos filhos, o igual financeiro, o par intelectual, o parceiro íntimo perfeito. Tudo isso ao mesmo tempo, para sempre. Ninguém consegue ser tudo isso. Ninguém. O Roberto não era o meu melhor amigo. A minha melhor amiga era a Teresa. O Roberto não era o meu igual intelectual. Eu lia livros que ele nunca abriria, e ele entendia de máquinas de um jeito que eu jamais entenderia. Metade das vezes não queríamos as mesmas coisas da vida, mas ele era o meu parceiro. Alguém que estava lá quando as coisas desandavam. Alguém que conhecia meus medos sem precisar que eu os explicasse. Alguém com quem eu podia ficar em silêncio sem que o silêncio pesasse. E isso era suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo. Tenho 97 anos agora. Vivo sozinha há 8 anos, desde que o Roberto partiu. E sinto a falta dele todos os dias. De manhã, quando faço café. À tarde, quando ouço uma música que ele gostava. À noite, quando o lado da cama está frio e quieto, de um jeito que ainda não aprendi a aceitar completamente. Não porque fosse perfeito, mas porque era meu e eu era dele. Construímos uma vida juntos, criamos uma filha, sobrevivemos a perdas de emprego, a sustos de saúde, a morte de pessoas que amávamos, a fases em que mal nos suportávamos e a fases em que não conseguimos imaginar estar longe um do outro. Rimos até chorar e choramos até rir. Me casei com a pessoa certa? Não acho que essa pergunta importa. Me casei com uma pessoa e então os dois decidimos repetidamente, em dias bons e ruins, em anos fáceis e anos impossíveis, durante 64 anos,
fazer isso funcionar. Não porque fosse sempre maravilhoso, mas porque éramos dois e escolhemos continuar sendo dois. Se você está num casamento agora e se perguntando se cometeu um erro, se passando as noites imaginando como seria sua vida com outra pessoa, aqui está o que eu quero que você saiba. Você provavelmente cometeu. Nós todos cometemos. O casamento é um erro que você